Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Primeiro-Ministro considera que a União Bancária vai proporcionar melhores condições de acesso ao crédito. No final da Cimeira Europeia, Pedro Passos Coelho sublinhou ainda que a redução do IRC para 10% ainda está longe de ter luz verde de Bruxelas. No final do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro aplaudiu o consenso na Europa sobre a criação do mecanismo de supervisão bancária para os bancos da zona euro e afirmou que este é um passo importante para Portugal. O que nós esperamos é que a União Bancária e a União Financeira possa vir a contribuir para que, numa mesma área de moeda única, as condições financeiras acompanhem melhor as condições monetárias e que, portanto, nós possamos ver as famílias e as empresas, independentemente da geografia, poderem aceder mais facilmente a crédito, mas também em condições mais vantajosas. Para o Primeiro-Ministro português, a dificuldade de financiamento é o principal problema da economia portuguesa. Por isso, este será o primeiro passo para aliviar a pressão sobre as famílias e as empresas, de forma a prosseguirem com os seus investimentos. Mas há outra questão que poderia melhorar a competitividade das empresas portuguesas. Uma descida do IRC para 10% para as novas empresas ou para aquelas que façam novos investimentos em Portugal. Uma hipótese que está a ser trabalhada pelo Ministro da Economia, mas com a qual Passos Coelho não se compromete com a concretização. Que é preciso saber em que medida é que uma medida desta natureza não funciona como um incentivo para que toda a gente feche a sua empresa e abra ao lado uma outra empresa exatamente igual, com os mesmos trabalhadores, com o mesmo objetivo, mas que em vez de pagar 25% de IRC vai pagar 10%. A proposta que o Sr. Ministro apresentou inicialmente era a de que pudéssemos considerar que esta medida só se aplicasse para um investimento superior a 3 milhões de euros, de modo a reduzir, digamos assim, este risco de arbitragem de entre as empresas. Ora, isto suscita objeções por parte da Direção-Geral de Concorrência e, portanto, da Comissão Europeia. O que significa, portanto, que não é fácil encontrar uma solução para esta matéria. E não estamos perto de chegar a uma conclusão sobre esta matéria. Ainda assim, o Executivo português promete continuar a trabalhar numa alternativa que seja aceita por Bruxelas. O Conselho Europeu ratificou as decisões aprovadas pelos ministros das Finanças em torno da União Bancária, um passo relevante na consolidação da estabilidade na zona euro. Depois de fechado entre os ministros das Finanças europeus, o acordo para avançar com a União Bancária está ratificado pelos chefes de Estado e de Governo. Para o Presidente da Comissão Europeia, este é um passo muito importante, mas em tempos difíceis ainda há muito trabalho para fazer. This year has been extremely tough, especially for the most vulnerable in our societies. But in fact, we are tackling the root causes of the trouble. Public finances are getting better, competitiveness of the least competitive is improving, financial sector is being cleaned up, governance architecture is making progress. So while not complacent, there are reasons to be positive. O mecanismo de supervisão bancária europeu vai permitir uniformizar as regras da banca, mas principalmente separar o risco bancário do risco soberano. O calendário está definido. Ein Fahrplan für die Vollendung oder die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion verabschiedet und haben uns hier über verschiedene Aspekte, die wichtig sind, natürlich unterhalten. Dabei war vor allen Dingen wichtig, wann machen wir was, nachdem wir jetzt eigentlich recht erfolgreiche Tage hatten für die Stabilisierung des Euro. The creation of the single supervisory mechanism is a major step forward towards the financial integration of the euro area. It will help strengthen confidence and in the medium term will help restore and rebuild the interbank markets. And the way it's been conceived will ensure separation between monetary policy and supervision.
Por enquanto, ainda não estão fechados alguns detalhes, como é o caso da recapitalização europeia da banca. A Alemanha recusa que o Fundo de Estabilidade injete dinheiro diretamente nos bancos, mas François Hollande está já a olhar para o futuro. Le deuxième étage de l'union bancaire, c'est la recapitalisation directe des banques. C'était déjà inscrit au sommet européen du mois de juin et c'est maintenant précisé quant au calendrier, puisque au premier semestre 2013, la recapitalisation pourra, sous certaines conditions, intervenir. O novo mecanismo de supervisão deve estar fechado ao longo de 2013 para entrar em vigor no ano a seguir. É o tema em análise no Conselho Consultivo de hoje com os comentadores Paulo Marcelo e também Francisco Pereira Coutinho. A ambos agradeço a vossa presença no Conselho Consultivo. Começo por si, Paulo Marcelo. Foi dado um passo importante para a União Bancária Europeia? Sem dúvida. Falava-se disso já há alguns meses, relativamente ao calendário e à forma com que poderia assumir este mecanismo de supervisão bancária. E foi chegado finalmente a um consenso, enfim, primeiro nas reuniões dos ministros das Finanças, que depois foi confirmado, ratificado através do processo normal do Conselho Europeu, que acabou por aderir, por confirmar tudo o que tinha sido decidido uns dias antes. Enfim, a Alemanha mais uma vez fez sentir o seu peso negocial, não só relativamente ao calendário de entrada em vigor deste novo mecanismo de supervisão bancária, como também relativamente aos bancos que vão estar sujeitos ao mecanismo. Ficam só os bancos, as instituições financeiras com ativos superiores a 30 mil milhões e, portanto, enfim, só para Portugal, apenas 5 ou 6 bancos serão objeto desta supervisão europeia, para além da supervisão que já recebem do Banco de Portugal. Agora, obviamente, poderíamos sempre dizer se poderia ter ido mais longe, se tudo isto não poderia ter sido mais rápido, portanto, em vez de ser só em 2014, ser uma coisa mais rápida. Mas acho que, apesar de tudo... E era possível, na sua opinião? Repare, do ponto de vista jurídico era possível. Agora, se havia condições políticas, dificilmente. Enfim, vai haver eleições na Alemanha daqui a pouco tempo. A chanceler alemã tem feito um processo muito importante e bem-sucedido de levar a sua própria opinião pública a aderir às reformas institucionais e até, enfim, aos empréstimos que têm sido dados. Enfim, mais uma vez, este Conselho Europeu aprovou novas condições e mais uma tranche muito volumosa de apoio à Grécia. E, portanto, há aqui um processo democrático. Nós não nos podemos esquecer que os Estados-membros da União Europeia são democráticos e os respectivos chefes de Estado e de Governo prestam, sobretudo, contas às suas próprias opiniões públicas, aos seus próprios cidadãos. E, portanto, eu, como português, gostaria que tudo isto fosse mais rápido. Agora, percebo, como europeu e como democrata, que aqueles representantes estão lá para representar os interesses e para defender os interesses dos seus próprios cidadãos. E que é difícil chegar a acordo e atender aos interesses de todos. Se calhar da mesma forma. Sim, repara, vamos lá ver. Está também em cima da mesa e nesse aspecto foi uma desilusão que fossem dados mais passos no sentido do novo enquadramento institucional e político e jurídico para a União Europeia. Concretamente, do aprofundamento da União Monetária e da União Política. E, portanto, o Presidente Van Rompuy, que é o Presidente do Conselho Europeu, enfim, está a preparar um roteiro, enfim, já se fala disto há algum tempo, que vai implicar aí sim um novo enquadramento institucional para a União Europeia. Esse sim será o passo mais decisivo. Este passo da União Bancária, enfim, é positivo no sentido de uma maior confiança nas instituições de crédito, enfim, uma confiança que tinha desaparecido ou tinha sido muito mitigada desde a crise do Lehman Brothers e depois da crise da dívida soberana, mas não resolve ainda o problema. E, portanto, essa solução terá ainda de demorar algum tempo, com um ritmo diferente. Será preciso convencer, por exemplo, a França e a Holanda a prescindirem de de alguma soberania interna para poder, aí sim, ter um novo enquadramento institucional no sentido de permitir um reforço da União Económica e Política. Mas, enfim, já falamos disso a seguir. Francisco Pereira Coutinho, esta é uma peça essencial para a futura União Bancária Europeia? Eu diria que é um primeiro passo. Eu concordo com o Paulo. Enfim,
muita gente já qualificava esta cimeira como mais uma cimeira histórica. Enfim, os euro-otimistas mostravam que os líderes europeus estão, de facto, a fazer o que é necessário para resolver o problema. E é preciso começar pelo problema, porque nós em Portugal, se calhar, não temos percepção deste facto, mas na Espanha e na Irlanda a crise da dívida soberana nasceu de um colapso do sistema bancário. Portanto, a necessidade de supervisão é absolutamente essencial para a resolução da crise. E mesmo em Portugal nós sabemos que o governo português sustentou-se durante muito tempo em compra de dívida pelos bancos. Portanto, nós temos aqui um problema de supervisão que está relacionado com uma questão essencial que foi referida na peça, que é a ligação, eu até tomei aqui nota, entre o risco bancário e o risco soberano. E a questão que nós temos que responder, neste caso concreto, é se este passo resolve o problema. E acha que sim? Esta distinção entre a dívida soberana pública e a dívida Não, o problema mantém-se, absolutamente. Porque a questão-chave é esta. Se algo correr mal, quem é que vai pagar? Imagine, isto em Portugal falou-se assim, há cerca de um ano e mais, já passou algum tempo, as pessoas depois esquecem-se de uma possível corrida ao banco, tirar os euros, porque o euro pode acabar, etc. Falou-se muito nisso no ano passado. Falou-se, e se a questão se colocar outra vez hoje, enfim, não, hoje não, quando entrar em vigor a União Bancária, este novo sistema com o Banco Central Europeu a supervisionar, a quem é que as pessoas vão pedir contas? A quem é que vai resolver o problema? Continua a ser o Estado português. Não foi criado um sistema, um mecanismo de garantia de depósitos. Nós sabemos que é um sistema nacional que permite que, em caso de haver algum problema com o banco, as pessoas têm direito a ter um máximo de 100 mil euros. Se o Banco de Portugal garante isso. Garante isso. Mas isto é um problema... Continua a ser o Banco de Portugal, nesse aspecto. Ou seja, pegando aí nisso que me está a dizer, se não houver acordo na matéria sobre o Fundo de Garantias dos Depósitos, acha que este passo acaba por ser limitado? A questão é mesmo essa, mas não só a questão dos depósitos. Imagina que temos um Lehman Brothers outra vez na Europa, um destes grandes bancos. Há algum fundo europeu de resgate criado, acoplado aos poderes de supervisão do Banco Central Europeu? Ou seja, temos um Banco Central Europeu com poderes de supervisão, mas não é muito claro como é que os novos mecanismos de estabilidade financeira se articulam na recapitalização dos próprios bancos. E, portanto, tudo isto... E repare, estamos a falar de um fundo de resgate que tinha que ser enorme, porque a maior parte dos bancos europeus, de facto, tem uma dimensão bastante grande. E implicaria, obviamente... Eu creio que houve um resgate do Banco Sueco nos anos 90 e isso equivaleu quase a 4% do PIB. Portanto, nós necessitamos, de facto, de encontrar mecanismos que resolvam a crise de vez. E realmente isto foi apenas um pequeno passo que se justifica pelos problemas políticos que o Paulo fez a referência. A própria Alemanha fez muita pressão para que, de facto, só apenas os grandes bancos tivessem uma supervisão direta e não os pequenos bancos. Mas apesar de ser um pequeno passo, deixa-me só incluir aqui este comentário. Vai permitir que o Banco Central Europeu possa exercer de uma forma mais plena o seu papel. Enfim, o presidente do Banco Central Europeu, o Mário Draghi, foi considerado a personalidade do ano pelo Financial Times e, de facto, aquela frase que disse há uns meses que o Banco Central Europeu faria tudo o que fosse necessário, whatever it takes, aliás, uma frase que nem sequer estava no seu discurso escrito, foi uma frase acrescentada naquele momento, mas ele sentiu necessidade para transmitir confiança aos mercados, para que, de facto, os agentes económicos e as instituições financeiras e de crédito, os investidores, acreditassem no euro e que o Banco Central Europeu faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Ele disse isso com muita clareza. Agora, por imposição da Alemanha e do Banco Central alemão, os mecanismos de resgate bancários do Banco Central Europeu só seriam possíveis com este mecanismo de supervisão europeia, não é? Que em 2014 passará a estar em vigor. E dessa forma é um passo também auxiliar para que o Banco Central Europeu possa exercer em pleno as suas funções. Eu acho que esta resposta, a questão essencial é essa. O Mário Draghi disse que o Banco Central Europeu faria tudo o que fosse necessário, mas os próprios tratados, o desenho que foi criado não lhe permite fazer isso. Os tratados proíbem que o Banco Central Europeu resgate os Estados diretamente. O Tribunal de Justiça, numa decisão do mês passado, veio também dizer que o Banco Central Europeu não pode emprestar diretamente ao mecanismo de estabilização financeira. E, portanto, temos aqui um desenho institucional que apenas pode ser resolvido pelos nossos líderes políticos, possivelmente com uma revisão do tratado. Está em curso também uma revisão do próprio tratado. Mas é um processo muito complicado, não é? Enfim, se nos lembrarmos da Constituição Europeia, que foi chumbada em 2 referendos, holandês e francês, e também o próprio processo de negociação e de ratificação do Tratado de Lisboa, vemos como isto, do ponto de vista político, é um pesadelo. E, portanto, estar a abrir a caixa de Pandora de uma revisão formal do Tratado de Lisboa, enfim, é muito complicado. Embora
é isso que vai resolver o problema. Nós não podemos esta discussão chegará a certa altura, porque é inevitável. Nós podemos continuar com os pequenos passos e, de facto, a política dos pequenos passos tem marcado a construção europeia desde os anos 50. Mas a verdade é que esta crise, de facto, é uma crise sem precedentes que necessita de respostas urgentes. E, de facto, este fim de semana tivemos uma primeira resposta para algo que necessitava de uma resposta clara dos líderes europeus. E a União Bancária, de facto, é uma boa ideia. Agora necessita, mais uma vez, como diriam os americanos, teeth, dentes. O Banco Central Europeu necessita, de facto, de mais poderes para, de facto, implementar uma verdadeira União Bancária na União Europeia. Mas para isso, enfim, conta com a resistência dos Estados, somente dos Estados mais fortes. Francisco, no caso dos bancos portugueses que vão estar abrangidos, a operação vai ser sempre marcada pela situação económica do país. Acha que os juros a que os 6 bancos portugueses em causa se financiam vão estar sempre contaminados por esta realidade? Eu não creio que haja grandes efeitos sobre os próprios juros. Os bancos financiam-se, creio eu, junto do Banco Central Europeu e, portanto, nesse aspecto não creio que haverá grande problema. Não. Paulo, acha que as empresas vão passar a ter financiamento mais baixo? Repara, a curto prazo, esta decisão fez descer a pressão sobre os juros da dívida soberana. Agora, a médio e longo prazo, como falámos há pouco, o problema subsiste. E o problema tem 2 vertentes. Uma vertente institucional, que já falámos, portanto, os mecanismos jurídicos e políticos da União Europeia não permitem, portanto, no fundo nós criamos uma moeda única, um mercado comum, que funciona, podia funcionar melhor, mas funciona, de facto não há fronteiras para os produtos e serviços dentro do espaço europeu, mas depois não há mecanismos do ponto de vista económico e do ponto de vista político, orçamental, por exemplo, que permitam gerir de uma forma eficaz esta união económica e este mercado comum e esta moeda única. Portanto, esse é o problema institucional, de facto, estamos muito aquém do que tem de ser feito, mas é um processo lento, é um processo que tem de levar as opiniões públicas a concordar com ele. Enfim, penso que só haverá passos significativos depois das eleições alemãs. Um outro problema é um problema económico, é um problema de competitividade. Como é que os países da periferia europeia, concretamente, enfim, não é por acaso que os países ou alvo de intervenção ou que estão prestes a ser intervencionados, ou enfim, ou numa situação financeira mais delicada, são todos países da periferia. Não é por sermos mandriões, não é? Como, enfim, alguma ética protestante, entre aspas, aqui digo protestante não no sentido religioso, mas mais no sentido cultural, do centro da Europa, quer imputar aos países do sul. Não é por esse facto, é porque, do ponto de vista económico, quando há uma união monetária, quando há um mercado comum, é natural que o centro beneficie de condições económicas mais favoráveis do que a periferia. Portanto, é necessário encontrar mecanismos orçamentais permanentes e não apenas de fundos estruturais, por exemplo, para construir estradas ou para construir, enfim, pavilhões e ginásticos esportivos. Isso é interessante, mas é muito pouco. E, aliás, foi uma das causas para o nosso endividamento, foi isso, é um mecanismo de coparticipação dos Estados nesses projetos de financiamento, mas é preciso criar, e com isto me calo, mecanismos orçamentais permanentes de transferência do centro, portanto, de um orçamento europeu da zona euro, que ainda não existe, para os países da periferia que estruturalmente têm problemas de competitividade. Portanto, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico, o essencial está por fazer. Pois, mas aí necessitamos, de facto, de um Big Bang constitucional. Precisamos de um novo enquadramento convencional, de novos tratados, porque com base no que temos, isso é manifestamente impossível. Quer dizer, a decisão política é uma decisão tomada a nível nacional, onde temos eleições, e, portanto, é impossível transferir isto para a Europa. Sem de facto, um novo enquadramento convencional, sem os novos tratados. E para isso tem problemas próprios, como fizeste questão de referir, não é? Porque não sabemos muito bem com quantos Estados contamos. Sabemos que provavelmente com o Reino Unido não vamos contar. E, portanto, importa saber quem é que está no mesmo barco, o que é que se pretende. E para isso necessitamos de voltar a discutir a Europa seriamente. E não é com pequenas decisões como esta que o problema se resolve. Isso aí, infelizmente. Há uns dias discutia com os colegas da universidade uma coisa curiosa, que era, enfim, um bocadinho utópica, mas se os deputados europeus se fechassem no Parlamento Europeu, enfim, um momento Filadélfia a nível europeu, não é? Enfim, como semelhante à Constituição americana. Algum Jefferson, algum Madison, entre os deputados europeus, é que se vês, acho que não seria uma má ideia. Eu não vejo lá ninguém com essas capacidades. Ou em Estrasburgo e dissessem, nós só saímos daqui, temos poderes constituintes, assumiam poderes constituintes e criavam uma Constituição Europeia, enfim, assumindo-se como representantes dos povos europeus.
Obviamente que isto é um bocadinho caricaturado. É o puro wishful thinking. Com certeza, Okay. é caricaturado, não vai acontecer, mas uma solução destas talvez fosse a única para resolver institucionalmente e juridicamente o problema que existe neste momento. Francisco, o Eurogrupo desbloqueou a nova tranche de ajuda à Grécia. Estava bloqueada desde junho. É uma lufada de ar fresco para o país? Para a Grécia, sim, não é? Tudo o que. Enfim, todas essas notícias para a Grécia são sempre uma lufada de ar fresco. Eu creio que é absolutamente essencial resolver o problema grego e não deixar cair a Grécia, porque aquela teoria do castelo de cartas aplica-se perfeitamente, eu acho, a Portugal também. A questão que foi colocada na altura, que eu acho que importaria discutir, é se as novas condições que foram dadas à Grécia, e eu creio que estamos a falar de uma extensão das maturidades. Taxas de juros e as comissões. Sim, e outro tipo de condições, se poderiam ou não ser extensivas a Portugal e também à Irlanda. E aí importa, porque no fundo está aqui um pouco a ideia de que estamos a ser prejudicados comparativamente com a Grécia. Estamos? Eu creio que não, porque são condições diferentes. Como sabemos, a Grécia foi o primeiro país a cair, não é? E na altura em que se dá o problema na Grécia, a Europa não estava propriamente preparada. Quando Portugal pede ajuda, a ajuda que foi prestada já foi prestada ao abrigo de mecanismos criados institucionalmente para Portugal. Isso levou, desde logo, que os nossos juros fossem mais baixos que os gregos. Portanto, não parece que faça muito sentido comparar a Grécia com Portugal. A questão que nós podemos colocar é, será que estamos a pagar demais os juros? Porque eu creio que há alguma confusão aqui em Portugal, porque realmente há um pouco esta ideia de que os outros Estados-membros e também a Comissão Europeia estariam a lucrar com os empréstimos que fazem a Portugal. E isso simplesmente não é verdade. Não é verdade. Os juros que nós pagamos são essencialmente o custo que estes fundos que nos emprestam dinheiro têm quando emitem dívida no mercado, mais os custos administrativos. É evidente, se comparar o juro que nós pagamos com o juro que a Alemanha paga, o nosso juro é superior. É verdade, mas normalmente essas comparações são feitas com dívida de curto prazo alemão, a 3 meses, a 6 meses, que às vezes até é negativa. Agora, o juro que de facto este fundo oferece nos mercados corresponde mais ou menos à média do custo de financiamento dos Estados-membros da União Europeia. E se observarmos isto numa perspectiva histórica, tendo em conta que também já tivemos uma baixa de juro em julho de 2011 e uma extensão das maturidades, historicamente os juros que nós estamos a pagar já são muito baixos. Não consigo precisar quão baixos em termos cronológicos, mas enfim, não é verdade que estejamos a pagar demais. E, portanto, este argumento que temos que ter as condições dos gregos não parece muito razoável. Eu não concordo totalmente, porque há aqui também um lado simbólico nesta discussão. Enfim, do ponto de vista substancial, concordo com aquilo que o Francisco Pereira Coutinho disse, mas repare, há aqui duas estratégias diferentes. A Grécia, apesar de dizer que queria cumprir, toda a sua estratégia tem sido baseada no incumprimento. Portugal, pelo contrário, não só disse que queria cumprir, como tem cumprido à risca, de forma muito rigorosa. Às vezes, aliás, o governo português às vezes tem sido criticado como dizia o governo, por cumprir o memorando da Troika. Enfim, nem tudo, porque algumas metas não conseguimos cumprir, mas tivemos já muitas avaliações positivas e, portanto, numa tentativa também de Portugal, bem sucedida e que faz sentido nos separarmos da Grécia na percepção que os mercados fazem da evolução de ambos os países. Agora, não faz sentido que o incumpridor, que é a Grécia, tenha, por exemplo, comissões, a taxa de juro, nesse aspecto até concordo com o Francisco, e portanto Portugal já tem uma taxa de juro bastante boa, enfim, há ali algumas... Enfim, obviamente eu como português preferia que a taxa de juros fosse mais baixa, mas tem de ser realista. Agora, as comissões, que é uma coisa mais simbólica que outra coisa, não faz sentido que uma comissão administrativa do empréstimo que seja pago pela Grécia seja inferior à comissão administrativa que é cobrada a Portugal. Isto é simbólico, mas mostra como tem de haver uma igualdade de tratamento dos dois países e que o infrator não pode ser beneficiado. Seria mais justo, na sua opinião? Agora, acredito e dou o benefício da dúvida ao Governo português e ao Ministro das Finanças, que é uma pessoa experiente nestes meandros comunitários, de que está a fazer tudo o possível para conseguir as melhores condições para Portugal. E às vezes estas coisas também se conseguem de uma forma discreta, com uma diplomacia, enfim, mais de gabinete e de corredor, do que propriamente anunciar e fazer aqui posições de força. E eu tenho de discordar. Isto de olhar para a Grécia e ver na Grécia uns vilões em Portugal, enfim, um paradigma de virtudes, também parece-me errado.
Os gregos não têm conseguido cumprir o seu programa de ajustamento, tal como Portugal não tem conseguido cumprir. Basta ver que nunca alcançamos também as metas do déficit. Por essa ordem de ideias, deveríamos ser também penalizados pelo incumprimento. Mas uma coisa é não cumprir as metas, outra coisa é não cumprir os passos que estavam contratualizados para as atingir. Mas a Grécia isso também foi feito, só que o problema grego era muito pior que o nosso. E, portanto, o ajustamento que teve de ser feito na Grécia foi incomparavelmente superior. E também num país, eu não sei qual é os números da descida do PIB este ano, 6, 7%, que está neste tipo de crise, dificilmente consegue cumprir. Nós não conseguimos, e imaginemos na situação dos gregos. Já há algum tempo que eles andam a tentar também. Portanto, não me parece que diabolizar os gregos seja uma solução. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e não queria deixar de vos ouvir sobre a possibilidade do Presidente da República pedir a fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado para 2013 num minuto. Paulo, o que é que lhe parece? Foi um dos temas que marcou este fim de semana. Uma notícia do Jornal Expresso dava como certo, ou como muito provável, que o Presidente da República ia promulgar, sem exercer os seus poderes de fiscalização preventiva da constitucionalidade, e optar por enviar, numa lógica de fiscalização sucessiva, o Orçamento de Estado para o Tribunal Constitucional. Parece-me uma posição correta, porque estamos a falar, enfim, não está em causa, é preciso esclarecer que não está em causa nenhum direito fundamental. Não está em causa uma violação flagrante da Constituição. Se o estivesse, o Presidente da República, no exercício dos seus poderes constitucionais, teria, obviamente, de mandar o orçamento para o Tribunal Constitucional numa lógica de fiscalização preventiva, ou seja, antes dele entrar em vigor. Agora, não estando em causa isso, estão em causa, sobretudo, como é que vamos obter receita. E se a receita é mais nas pensões, se é mais no IRS, e, portanto, é discutível se, em alguns campos e se alguns setores da população estão a ser mais prejudicados que os outros. Mas é um equilíbrio que é, sobretudo, político. Não é um equilíbrio jurídico. E, nessa medida, se essa notícia se confirmar, penso que é uma boa notícia. Francisco, muito rapidamente. Eu concordo que é difícil pedir a fiscalização preventiva por razões de ordem mais prática, mas, de facto, o Presidente da República defende a Constituição. Se há inconstitucionalidades, ele tem a obrigação de pedir a fiscalização. Esse conceito de violação flagrante da Constituição não é um conceito que eu domino. E por isso o Presidente... E por isso é que a notícia é um pouco estranha. Isso já aconteceu com o Estatuto dos Açores. Se o Presidente acha que há normas inconstitucionais, então tem um dever de consultar o Tribunal Constitucional. Mas nós não sabemos se ele acha que há normas inconstitucionais. A notícia acha, porque a notícia é o Presidente pedirá a fiscalização sucessiva. Só pede a fiscalização sucessiva porque tem dúvidas sobre a constitucionalidade de normas. Ora bem, essas dúvidas já existem agora. Não, justamente porque o Presidente tem a obrigação de não deixar entrar em vigor normas que considerem constitucionais. Agora, esse conceito de inconstitucionalidade flagrante... Eu falei que não estava em causa. Não, eu percebi. A violação de nenhum direito fundamental e de uma forma flagrante. Bom, isso está por provar, mas em todo o caso, porque, enfim, a questão dos funcionários públicos, na perspectiva dos funcionários públicos, era uma violação flagrante, não é? Do seu direito à remuneração e a uma distribuição equitativa do esforço de ajustamento do próprio país. Mas enfim, é uma questão difícil, porque realmente, por uma questão prática, é difícil ficcionar uma fiscalização preventiva. Nunca foi feita. Ficamos a aguardar por essa decisão do Presidente da República, Francisco Pereira Coutinho. Paulo Marcial, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos neste Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã.